Victor Hugo, Juliette Drouet e mais de 18.000 cartas de amor. Victor Marie Hugo, 1802-1885, foi não só um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta e pintor de grande mérito, como um estadista e ativista dos direitos humanos. Soube aliar na perfeição à sua elevada superioridade intelectual e artística uma função humanista, social e política. Em virtude dos seus feitos, inscreveu o seu nome na história universal. Como ele próprio disse, vivem somente os que lutam. É estranho que a criança que se tornaria num livre pensador e num dos mais impetuosos republicanos da Europa tivesse sido educada na idolatria da monarquia e do catolicismo. O seu pai era general do exército de Napoleão e a sua mãe assumia-se como uma radical católica, fervorosa defensora da Casa Real de Bourbon. Em virtude das constantes missões do pai e da tumultuosa vida conjugal do casal, uma sucessão de separações e reconciliações, uma vez que ambos se traíam, Vítor passou a infância de terra em terra, tendo uma educação um tanto irregular, adquirindo conhecimentos desordenados, cuja pouca solidez era suprida pela variedade. Os seus professores deram-lhe o epíteto de criança sublime. E com razões. Aos 13 anos descobriu a poesia de Virgílio, resolvendo traduzir a primeira ecloga. Posteriormente foi premiado pela Academia Francesa por um dos seus poemas, obtendo nova consagração nos Jogos Florais de Toulouse. Mais tarde, fundaria com os irmãos uma revista literária e escreveria um livro de poesia, um drama histórico e um romance. Estes êxitos levaram-no a abandonar os estudos e a dedicar-se exclusivamente às letras. E o moço prodígio mostrou-se precoce não só na literatura, mas também no amor. Aos 20 anos casou com Adèle Foucher, uma amiga de infância um ano mais nova. Com os primeiros livros publicados, com pouco mais de 20 anos, Victor Hugo começou a alcançar algum prestígio junto do público e o elogio de certa crítica que via na sua escrita, alheia às convenções do formalismo clássico, o advento do romantismo na literatura francesa. Em virtude desse êxito, recebe o título de Cavaleiro da Legião de Honra. Porém, a vida acabaria por trazer-lhe, na mesma proporção, alegrias e tristezas. A morte do primeiro filho, a morte de sua mãe e a deslealdade da esposa, que iniciou uma relação amorosa com um dos seus mais devotados amigos, o crítico literário Sainte-Beuve, levaram-no a transferir para o trabalho as suas frustrações. Em pouco mais de 4 meses, escreveu um livro, Notre-Dame de Paris, em 1831, considerado como um dos seus melhores romances. Com a publicação deste livro, viria a consagração de Victor Hugo, que se tornaria não só um dos homens com maior protagonismo no seu país, como um dos mais importantes escritores românticos do século XIX, vindo a influenciar a prosa de gerações de escritores franceses e não só. Mantendo-se casado com Adèle, em 1832 Victor Hugo conheceu a atriz Juliette Drouet, 1806-1883, que atuou em 2 peças suas, Lucrécia Borgia e Marie Tudor. No ano seguinte, Juliette tornou-se sua amante. Hugo instalou-a numa casa isolada, num lugarejo próximo à casa onde ele morava com a mulher e os filhos. Conta-se que quase todos os dias se encontravam. O ponto de encontro era uma árvore num bosque existente perto da casa de Juliette. No tronco oco dessa árvore, os 2 amantes deixavam mensagens, poemas e cartas um para o outro. Juliette Drouet era uma atriz sem verdadeiro talento, mas de uma beleza invulgar. Era o que se pode considerar uma típica cortesã, impulsiva, temperamental, independente, liberal, sedutora, vestia esplendorosamente e gastava demasiado. A atriz tinha uma filha de uma relação anterior, mas nunca chegou a casar. Abandonaria a carreira teatral para se dedicar em exclusivo ao seu amante, tornando-se sua secretária e companheira de viagens. Durante anos viveu uma vida enclausurada, saindo de casa apenas na companhia do escritor, em virtude dos seus ciúmes doentios, o que não invalidou que ele tivesse sido infiel por diversas vezes. Devido à sua forte oposição à tirania de Napoleão III, com o advento do Segundo Império, Victor Hugo é forçado ao exílio, primeiro em Bruxelas, depois em Jersey, 1852, e finalmente na ilha de Guernsey, 1855, de onde só regressará em 1870.
Tornado a Paris com a República, foi recebido como herói, sendo eleito deputado, tornando-se presidente da ala esquerda da Assembleia Nacional e mais tarde senador. Porém, desgostou-se com os excessos da Comuna, demitir-se-ia e abandonaria a vida pública. Os livros eram o seu grande interesse. Juliette Drouet acompanhou-o sempre durante os mais de 50 anos que durou esta relação. Até durante o período de exílio nunca o abandonou. Presume-se que lhe tenha escrito, ao longo do relacionamento, mais de 18.000 cartas de amor. Faleceu 2 anos antes de Hugo, com 77 anos. O escritor faleceria em 1885, aos 83 anos. Realizaram-lhe um funeral com honras de Estado, tendo o seu corpo ficado vários dias exposto sob o Arco do Triunfo, para que os milhares de franceses que aí se deslocaram pudessem prestar uma última homenagem ao Leão de Paris. Gratidão, fique bem, até à próxima.